E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana Ensen, de Língua Portuguesa, invadindo o canal do professor Daniel Pereira para trazer para vocês o gabarito do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, bora lá, vamos resolver juntos aqui a prova do CMRJ aplicada este ano 2023 para ingresso 2024. Vocês já têm aqui com o professor Daniel a correção de matemática. Vamos seguir a prova falando de língua portuguesa. Bora lá! Não esqueçam antes, claro, de já deixar o comentário aqui se vocês já estão se sentindo aprovados, onde vocês fizeram a prova e ativem as notificações para receber mais conteúdo e mais aulas aqui do canal. Nosso texto 1, bonitos. Temos um texto longo, então precisa ter paciência aí no momento da prova de fazer a leitura e vocês já irem marcando algumas informações ou palavras que se repetem muito, certo? Então vamos lá fazer a leitura. Correr não causa mais lesões do que outros esportes. Fisioterapeuta especialista em biomecânica da corrida, Raquel Castanharo desmistifica alguns mitos em relação à modalidade. Então olha que bacana, nós temos o título principal e temos um subtítulo. Então o que isso é interessante em um texto já para vocês cuidarem. O título sempre vai trazer aquela informação principal, é sobre corrida e sobre lesões, causar ou não. E aí o subtítulo já nos dá a informação que quem fala nesse texto é uma especialista, fisioterapeuta, especialista em biomecânica. E aí vai desmistificar alguns mitos em relação. Mistificar é transformar em mito. Desmistificar, o des é negação. Então vai mostrar que alguns mitos não são mitos, por isso desmistificar. Guarda essa informação. Vamos lá, correr pode causar lesões. Mas, ao contrário do que alguns profissionais de saúde podem dizer, como pare de correr e comece a nadar ou fazer hidroginástica, eu não vou te dizer isso. Nós, seres humanos, somos animais corredores. Não somos baleias ou golfinhos feitos apenas para ficar na água. Então, em vez de se assustar com a possibilidade de correr e se machucar, quero te fornecer ferramentas para ter uma vida saudável na corrida e também desmistificar algumas crenças. Bonitos, já no primeiro parágrafo, cuidem um detalhe. Nós temos verbos em primeira pessoa, então é a própria Raquel quem está falando conosco. O primeiro mito é que a corrida causa mais lesões do que outros esportes. Isso não é verdade. Quando olhamos para as taxas de lesões na corrida em comparação com outros esportes, não há uma diferença significativa. Pode parecer que sim, porque quem corre geralmente leva a atividade mais a sério do que alguém que joga uma partida casual de futebol no final de semana. Qualquer atividade física possui um certo risco de dores e lesões, como tendinite ou dores musculares. Mas a corrida, na verdade, ajuda a diminuir o risco de doenças relacionadas ao sedentarismo. O sedentarismo é a principal causa de doenças que levam à morte no mundo. Ficar em casa no sofá é muito pior do que correr. Então vejam que ao longo do texto ela traz várias vezes o uso de conjunções de oposição. E aqui, bonitos, vocês vão entendendo essa desmistificação. Porque ela traz uma informação que a maioria diz e vem o mas não é bem assim, porém não é bem assim. Então essas oposições vão desmistificando as crenças que ela falou lá no início. E diferente do que muitos pensam, diferente. Correr não causa danos aos joelhos. Eu sei que você já ouviu isso, mas se olharmos para as evidências científicas, não é uma verdade. Sabe o que realmente prejudica os joelhos? O sedentarismo, mais uma vez. Aí aqui sim ela vai falando do que vai ser o problema. Aliás, há evidências de que corredores têm menos incidência de artrose nos joelhos e quadris na velhice. Mas nem tudo são flores. Se você está correndo e começa a sentir dor, não entre em pânico. Se você fizer tudo corretamente, essa lesão será apenas um episódio temporário que não vai te afastar da corrida.
Trabalho com corrida há 16 anos e já passei por situações assim. Mais de 5.000 corredores já passaram pela minha clínica especializada em corrida e posso te dizer que nunca vi uma lesão ou problema que tenha impedido alguém de correr para sempre. É um episódio ou um período difícil, mas não é o fim. Inclusive, pessoas correm mesmo sem pernas. Tenho 2 amigos que são amputados devido a acidentes e ainda assim correm. Um deles é recordista dos 100 metros rasos, tenha isso em mente. E o que você pode fazer para tornar esses episódios curtos e evitar que aconteçam com frequência ao longo da sua vida como corredor? A chave é equilibrar sua capacidade e demanda. Capacidade é o que o seu joelho, seu pé, seu tendão suportam. E demanda é o que você está fazendo com seu corpo. Se você estiver impondo uma demanda muito maior do que a sua capacidade, lesões e dores ocorrerão. Você precisa aprender a equilibrar isso. Avalie se sua capacidade está adequada, se está fortalecido corretamente, se está absorvendo o impacto das suas passadas de forma adequada e se tem boa mobilidade. Às vezes é necessário ajustar a demanda, descansar adequadamente e evitar aumentos bruscos nos treinos. Quando você sabe equilibrar a capacidade e a demanda, fica muito mais fácil controlar pequenos episódios de dor. Claro, em algum momento você pode precisar de um médico, fisioterapeuta ou um profissional de educação física. Existe um conceito chamado autoeficácia, que é quando você sabe que a sua saúde está em suas mãos e possui ferramentas para cuidar dela. Buscar ajuda profissional cientificamente embasada ajuda as pessoas a se recuperarem mais rapidamente, terem menos dor e sofrerem menos lesões. Eu tenho uma clínica e estou sempre disponível para ajudar, mas é importante que você saiba cuidar de si mesmo antes de chegar até aqui. Quando você sabe equilibrar a capacidade e demanda, fica muito mais fácil controlar pequenos episódios de dor. Compartilhe esse texto com um amigo para que ele saiba que correr não prejudica os joelhos. Então, olha só, o texto foi adaptado de um site, uma publicação. O que nós podemos conversar sobre o texto ainda antes das questões, Expliquei para vocês lá a informação que o título traz e a informação que o subtítulo traz. Já observamos que é um texto escrito em primeira pessoa, então a própria fisioterapeuta está falando. Então temos aqui provavelmente um artigo de opinião, ela está defendendo a sua opinião sobre que correr não vai prejudicar tanto assim os joelhos como muitas pessoas pensam. Então, texto opinativo. Vamos lá à nossa primeira questão, tá? Releia a seguinte passagem do texto 1. Fisioterapeuta especialista em biomecânica da corrida, Raquel Castanharo, desmistifica alguns mitos em relação à modalidade, que está no subtítulo. A palavra em destaque, desmistifica, tem valor semântico de. Então, olha só, bonitos, lá na leitura do subtítulo eu já conversei com vocês sobre a palavra desmistifica. Des é negação, então eu estou tirando o mito de algumas crenças. Então, tornar místico, o místico já é relacionado a algo poderoso. Não, tem o des, é não tornar isso. Ratificar significa reforçar. Ela não quer reforçar que é um mito, ela quer mostrar que não é. Incentivar a indiferença não tem nada a ver com o contexto. Reforçar ideias preconceituosas não é o que ela faz. Lembra que ratificar também é reforçar. Então, nós vamos ficar aqui com privar da falsa imagem. Então, desmistificar é tirar de vocês essa falsa imagem dos mitos, tá? Por isso, vamos ficar com a letra C. O que ajuda aqui é lembrar que esse des é uma negação. Então, por isso, privação. Na 22, nós temos um trecho específico. Vamos lá. Então, em vez de se assustar com a possibilidade de correr e se machucar, quero te fornecer ferramentas para ter uma vida saudável na corrida e também desmistificar algumas crenças. Neste fragmento, nota-se, como em outros momentos do texto, a interação com um leitor promovida pela autora do texto. Em vários momentos ela usa o próprio você, alguns verbos que chamam a atenção do leitor.
Sobre essa interação, é possível afirmar que a autora, tá, ela faz o quê? Utiliza suas próprias crenças para influenciar o leitor? Ela não traz crenças, ela traz dados científicos das pesquisas. Dados no sentido que ela trata no consultório. Então, não. Ainda mais tem aqui no enunciado a palavra interação. Então, as próprias palavras não é uma interação. Denota impessoalidade ao lançar mão da palavra quero. Bonitos, impessoal é não indicar a pessoa do discurso. E o texto é o contrário disso, ele é pessoal, porque ela fala em primeira pessoa. Então, a impessoalidade não há nesse texto. Ao usar a palavra assustar, busca um afastamento dos leitores? Não, né? Ela está justamente dizendo aqui, em vez de se assustar, faça tal coisa. Ela quer aproximar. Mantenha a neutralidade de seu discurso por se tratar de um texto jornalístico. O texto não é neutro, bonitos, porque nós já vimos que ele é opinativo, a pessoa está falando em primeira pessoa, né? A fisioterapeuta. Então, olha só, promove a aproximação com o leitor por meio da palavra te. A questão é sobre interação. Quando diz quero te fornecer, eu estou falando com o outro, né? Com você, nesse caso aqui na telinha, e no caso dela, no texto, o te, o você, o nós indica essa interação. Então, por isso, letra C de campeão. Na questão seguinte, assinale a única alternativa que apresenta uma dedução possível a respeito do seguinte trecho do texto 1. Nós, seres humanos, somos animais corredores. Não somos baleias ou golfinhos feitos apenas para ficar na água. Então, o que nós podemos deduzir disso, né? Deduzir é inferir, chegar a uma conclusão. Mas nem tudo são flores, né? Não está se relacionando a fazer acontecer algo ruim. Pelo contrário, né? Precisamos desenvolver a corrida. Às vezes é necessário ajustar a demanda. Não tem relação com esse trecho. Em algum momento você pode precisar de um médico. Também não fala aqui de nenhum problema para eu relacionar a isso. Buscar ajuda profissional cientificamente embasada ajuda as pessoas. Ajuda profissional poderia ser um médico, fisioterapeuta. Então, se a letra C não é a resposta, a letra D também não pode ser. O primeiro mito é que a corrida causa mais lesões do que outros esportes. Por que eu posso chegar a essa dedução? Quando diz somos animais corredores, não somos baleias ou golfinhos para ficar só na água, então quer dizer que, de fato, se eu corro muito, existe um mito que é a corrida causa mais lesões. Por isso que geralmente as pessoas, alguns médicos ou outros fisioterapeutas indicam essa ideia da natação ou hidroginástica. Então, essa é a nossa dedução correta. Lembrando que deduzir é inferir. Na 24 temos mais um trechinho, tá? A chave é equilibrar sua capacidade e demanda. E aí vamos lá, capacidade é o que o seu joelho, seu pé, tendão suportam. A demanda é o que você está fazendo com o seu corpo. Então você tem que equilibrar capacidade e demanda. A frase destacada no excerto acima, de acordo com o sentido global do texto, significa que... O que é equilibrar? Capacidade sempre evolui conforme o aumento da demanda? Não. Tá? Equilibrar é deixar meio a meio. Você precisa se modificar, se adequar ao seu corpo. Demanda traduz resistência corporal aos desgastes? Demanda é o que você faz, então não é essa resistência. Capacidade, não a demanda, é a causa para o desgaste? Não, né? Não é só o joelho em si. O que causa o desgaste é como você usa isso. Então, é a demanda e não a capacidade, ao contrário. Demanda e capacidade em equilíbrio implicam perda do condicionamento? Pelo contrário, se estiverem em equilíbrio, vocês terão um bom condicionamento. Demanda deve se adequar à capacidade do corredor? Exatamente. O que você faz é você que vai se adequar à sua capacidade, que é o joelho, o pé e o tendão. Então, letra A de azul. Ainda sobre o texto 1, temos mais uma passagem.
Existe um conceito chamado autoeficácia, que é quando você sabe que sua saúde está em suas mãos e possui ferramentas para cuidar dela. Buscar ajuda profissional cientificamente embasada ajuda as pessoas a se recuperarem mais rapidamente, terem menos dor e sofrerem menos lesões. Mas é importante que você saiba cuidar de si mesmo antes de chegar até aqui. E aí, sobre esse trecho, a pergunta diz o seguinte: da leitura da passagem acima, pode-se dizer que a autoeficácia refere-se necessariamente ao conceito de. Vamos lá, auto é relacionado a mim mesmo, ao eu. Eficácia é você ser eficiente, fazer algo. Então, autoeficácia é fazer algo por você. Então, se refere a altruísmo, a autoajuda, proatividade, imperiosidade ou individualismo. Altruísmo é você ajudar o outro. Autoajuda é você ajudar a si mesmo. Proatividade é você ter iniciativa, ser proativo com as coisas. Imperiosidade é impor. E individualismo é pensar só em você. E aí, como vamos chegar à resposta, tá? Coloquei de novo o trechinho aqui um pouquinho menor, não se assustem, mas só para a gente observar o que está aqui em colorido, ó. Autoeficácia, que é quando você sabe que sua saúde está em sua mão e possui ferramentas para cuidar dela. É importante que você saiba cuidar de si mesmo antes de chegar até aqui. Então, significa que você tem as ferramentas na mão e você precisa fazer algo, você tem que ser proativo, praticar essas ações. Por isso que a resposta vai ser a letra C, bonitos. Autoajuda é um pouco próximo, porque tem a palavra auto, é sobre eu mesmo, mas eu me ajudar não significa necessariamente eu ser ativo e fazer algo na prática, pode ser só uma leitura de um texto ou uma informação, tá? O altruísmo envolve o outro, não poderia ser a resposta, né? Aqui não é a ideia de impor alguma coisa a alguém, e autoeficácia pelo texto não indica um individualismo. Então, ficamos com a letra C. No texto 1, as duas ocorrências do ponto de interrogação, linhas 15 e 25, lembrando, bonitos, né, que é aqui como nós digitamos para colocar nos slides, não necessariamente as linhas ficaram na mesma ordem, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui o trecho que tem os pontos da interrogação. Então, sabe o que realmente prejudica os joelhos? O sedentarismo. Mais uma vez, segue lá no 4º parágrafo. E depois o outro trecho é: e o que você pode fazer para tornar esses episódios curtos e evitar que aconteçam com frequência ao longo da sua vida como corredor? Lá no 7º parágrafo. O que eles indicam, tá? Perguntas, muito bem, mas com que sentido? Interação explícita do autor com o leitor? Dúvidas trazidas previamente por leitores? Perguntas cuja resposta todos sabem previamente? Dilemas do próprio autor externalizados em seu texto? Questionamentos a serem respondidos no texto pelos leitores. Então vamos lá. O texto é de uma especialista para o público, né, explicando e opinando sobre um assunto. Então, não, isso não vai ser respondido pelos leitores. Não é um dilema do próprio autor, porque justamente está trazendo uma informação com opinião para o leitor. Perguntas cuja resposta todos sabem? Não temos como provar isso, justamente porque o texto é de uma especialista. Dúvidas trazidas previamente pelos leitores, em nenhum momento ela indica que vai responder algo enviado antes. Então, essas perguntas, na verdade, é uma interação explícita do autor com o leitor, para fazer com que o leitor fique atento ao texto e queira saber essas respostas. E uma prova disso é que ali no 7º parágrafo, justamente, é o que você pode fazer, né, ao longo da sua vida como corredor. Então, é como se a especialista estivesse conversando de fato com quem lê o texto. Então, por isso, interação. A vírgula é um sinal de pontuação que, além de indicar pausa breve, confere diferenças de significado ao que o produtor textual deseja em seu texto. No primeiro parágrafo do texto 1, o autor afirma que nós, seres humanos, somos animais corredores. Nesse caso, o par de vírgulas utilizado isola um termo cuja função é.
Então aqui estão as vírgulas, isolando os seres humanos. Essa função é negar algo, explicar algo, enumerar, amplificar ou exemplificar, tá? Vamos lá. Negar, bonitos, precisaria o uso do não de algo desse tipo. Enumerar teria que trazer vários itens. Então, eu, você, fulano, o professor da natação, o corredor. Amplificar é ampliar um conceito, tá? Exemplificar é trazer um exemplo. Nós, como corredores, fazemos tal coisa. Então, entre as pessoas existe o corredor. Então, na verdade, o que esses seres humanos, entre vírgulas, faz? Explica quem é o nós, né? Delimita. Eu poderia dizer que o nós, especificadamente corredores, nós narradores, mas nós seres humanos seres em geral. Então, por isso, explicação, letra B. O autor do texto 1 constrói seu texto dialogando com o interlocutor e apresentando os benefícios da prática da corrida para a saída. Uma das marcas desse diálogo no texto é o uso de. Então, aqui a gente já falou vários momentos nessa ideia da conversa com o leitor. Então, vamos identificar agora um trecho, uma afirmação sobre esse diálogo. Jargões da área médica, comprovando que o autor tem propriedade técnica para abordar o assunto, posso ter palavras técnicas no texto, mas não é isso que dialoga com o leitor. Estudos publicados sobre essa prática esportiva, como o artigo encontrado na revista Pontinhos, isso traz credibilidade ao texto, mas não marca diálogo, tá? Lembra sempre aqui o que está pedindo. Então vejam que são informações corretas sobre o texto, mas não respondem ao enunciado. Pronome de tratamento você, distanciando autor e leitor de maneira técnica, objetiva e neutra. Olha aí, poderia ser a resposta quando você já lê ali o uso do pronome você. O problema é que justifica que distanciou. Pelo contrário, aproxima. E aí não vai ser de maneira técnica ou neutra. Formalidade no discurso, que confere ao leitor a sensação de confiança por meio do uso correto da língua portuguesa. Isso é uma questão do estilo de escrita e não marca diálogo. Letra E. Verbos na primeira pessoa do singular como quero e vou, aproximando o leitor e produto por meio da subjetividade. Exatamente. Então, se eu estou me colocando de forma pessoal, o que eu sinto, qual a minha opinião, eu me aproximo do leitor. Por isso, letra E. Claro que essa é uma das marcas, O você é outra marca, o uso da segunda pessoa ou terceira em alguns momentos se referindo a esse você é outra marca. Mas entre as justificativas aqui apresentadas, ficamos com a letra E. Ao afirmar que o primeiro mito é que a corrida causa mais lesões do que outros esportes. Isto não é verdade. O texto 1 incita o leitor a pensar que há outros mitos em relação à prática esportiva em questão. Qual é o segundo mito mencionado implicitamente pelo texto? Transtornos de humor e bipolaridade? Eliminação de sedentarismo pela corrida? Eliminação da obesidade do sedentarismo? Prejuízo às articulações como as do joelho? Resoluções de problemas emocionais com a prática. O que acontece? Esse texto 1, ele não aborda sobre emoções em especial, ele é mais técnico. Então já tiramos aqui transtorno de humor e resoluções de problemas emocionais, tá? E outra coisa que, por mais que fale sobre sedentarismo ao longo do texto, não chega a dizer que vai eliminar com a corrida, diminui muito. A palavra eliminação aqui é fora do contexto. Quando diz causa mais lesões do que outros esportes, o segundo mito implícito é justamente sobre prejuízo, problemas às articulações como o joelho. Lesões são problemas, tá? É um prejuízo. Então, por isso, letra E de especial.
E se até o momento você está gostando, já deixa o seu like aqui no canal, nos comentários aí, você fez a prova no Rio de Janeiro, você fez em outra cidade, comenta aqui também que eu estou curiosa. E se você ainda ficar com dúvida em alguma das questões, deixa no comentário que nós vamos responder. E claro, o principal, já ative as notificações do canal do professor Daniel Pereira, para você sempre receber mais conteúdo aí sobre concursos militares, matemática e correções de língua portuguesa aqui de vez em quando com vocês. E aí vamos ao nosso texto 2, que vejam bem, né? Vai continuar na temática esporte, ou talvez corrida de propósito. Por quê? Porque a prova mantém uma temática do início ao fim, com diferentes gêneros textuais. Então, nosso texto 2 diz o seguinte: correr como um meio de escapar das emoções negativas é muitas vezes percebido como uma estratégia benéfica para melhorar o bem-estar geral. No entanto, já vamos marcar isso, mais uma vez um texto que vai trazer algumas oposições. Estudos recentes sugerem que essa abordagem pode ter consequências não intencionais e potencialmente exacerbada da sensação de bem-estar. O estudo, publicado na Pontinhos, professora que não é muito boa em inglês, bonitos, então não vou ler errado para vocês, explora o uso da corrida como escapismo para suprir emoções negativas e como isso pode levar à dependência do exercício e diminuição da sensação de bem-estar geral. À primeira vista, correr parece oferecer uma solução promissora para indivíduos que buscam alívio para emoções negativas. Engajar-se em atividades físicas como correr pode desencadear a liberação de endorfinas, comumente chamadas de hormônios do bem-estar. Essas endorfinas contribuem para uma elevação temporária do humor, proporcionando uma sensação de alívio do sofrimento emocional. Durante o estudo, quase 230 corredores de todos os níveis preencheram questionários relacionados ao motivo de correrem. Os participantes foram questionados se sentiam que correr os levava a aprender coisas novas sobre si ou se sentiam mais abertos a novas experiências e perspectivas. Os pesquisadores descobriram que correr para suprimir emoções negativas estava fortemente associado à dependência do exercício e a uma diminuição do bem-estar subjetivo. É crucial reconhecer que somente a corrida não pode resolver as causas profundas do sofrimento emocional. As emoções negativas geralmente decorrem de problemas psicológicos ou emocionais subjacentes que requerem atenção e resolução. A confiança excessiva na corrida, como uma fuga emocional, pode inadvertidamente levar a uma obsessão doentia pela própria atividade. Essa fixação na corrida pode transformar uma saída positiva em uma fonte de estresse e pressão, impactando negativamente o bem-estar geral. Você faz algo que é bom para a sua saúde física, mas na verdade destrói sua saúde mental, disse o Dr. Pontinhos, autor do estudo e professor de psicologia da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Em estudos futuros, o doutor espera descobrir de forma mais concreta o quanto a dependência de exercícios afeta o bem-estar e como mudar a mentalidade ao procurar esse escape. Olha que interessante, bonitos. Nós temos aqui um novo texto que traz também informações sobre a corrida, mas agora relacionando ao aspecto emocional. O que vocês têm que cuidar ainda sobre esse texto? Agora ele já é impessoal, trabalha a terceira pessoa e traz dados estatísticos de uma pesquisa. Então, mostra aí sobre uma pesquisa, sobre entrevistas com corredores, e inclusive vocês têm uma fala do médico, o que isso dá credibilidade ao texto. Ainda, mesmo relacionando a corrida a relações positivas emocionais, a pesquisa também vai trazer uma oposição, que se o corredor exagera, se ele coloca na corrida o seu escapismo, a sua fuga às emoções, isso pode acabar se tornando prejudicial por você querer correr cada vez mais, como se só correndo você fosse ficar feliz. Então todas essas anotações sobre o texto ajudam vocês a responder as questões.
E a nossa primeira questão sobre o texto, tá? Número 30. O uso da corrida como escapismo para suprir emoções negativas pode levar à dependência dos exercícios e à diminuição da sensação de bem-estar geral. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor explica o sentido de escapismo. Bonitos, escapar é fugir de algo. Então nós temos aí, escapismo é saúde mental? Não. É uma saúde positiva? Não, porque no texto está dizendo que pode levar à dependência. Escapismo é estresse e pressão? Não, né? Eu quero escapar disso. Escapismo são emoções negativas? Não, né? Porque o estresse já é negativo. Só saúde mental? Não. E positiva também não. Então nada mais é do que fuga emocional, bonitos. Escapismo vem de escapar, fugir. Então por isso letra C. O texto 2 defende que a corrida, tá? Defende o que sobre essa corrida? É incapaz de gerar bem-estar emocional nos corredores? Mantém a saúde mental dos seus praticantes? Prejudica o bem-estar físico dos corredores? Está necessariamente ligado a um vício? Nem sempre se vincula ao escapismo. Então vamos lá. Incapaz de gerar bem-estar? Não. Mostra justamente ao contrário, que é possível. Mantém a saúde mental? Não podemos afirmar isso, justamente porque se você se tornar dependente da corrida, dá um problema na saúde mental, é o que diz o texto. Prejudica o bem-estar físico? Pelo contrário, para o físico é excelente. Está necessariamente ligado a um vício? O que o texto fala é que pode se tornar um vício. Mas está necessariamente ligada a outro? Não. Então é exatamente aqui, ó, nem sempre se vincula ao escapismo. Fugir das emoções negativas é feito pela corrida, mas nem sempre. É uma das possibilidades de escapismo. Então por isso essa está correta quando se refere nem sempre isso acontece. Assinale a opção em que o autor do texto defende uma ideia de forma positiva. Então olha que bacana. Lembrando aqui que as alternativas trazem para vocês a linha, tá? Mas depois vocês vão confirmar lá pelo PDF, sempre lendo esse trecho na linha do PDF. Porque aqui no vídeo com a digitação, né, a sequência fica um pouquinho diferente. Vamos lá. Letra A. Essa fixação na corrida pode transformar. Pode transformar a algo, não diz o que, não tem como comprovar que é uma transformação positiva. Doutor espera descobrir de forma mais concreta. Então, espera descobrir algo que vai acontecer. Não tenho como dizer ainda que é positivo. Estudos recentes sugerem que esta abordagem pode ter consequências, mas positivas ou negativas, tá? Então, não tenha uma ideia aí especificadamente de forma positiva. Você faz algo que é bom para a saúde física, mas na verdade destrói sua saúde mental. Então o início é positivo, só que como tem o mas, porém, aqui o que ele quer falar é do prejuízo à saúde mental. Então não é positivo. É crucial reconhecer que somente a corrida não pode resolver. Ah, tem um não aí, professora, por que é positivo? Porque eu estou reconhecendo que não é só isso, mas também outra coisa. Então a ideia do reconhecer aqui é o que vai me dar certeza dessa forma positiva. Então letra C, de certeza. Agora olha que bacana, tipo de exercício que já esperamos quando temos mais de um texto na prova. Comparando-se texto 1 e texto 2, pode-se perceber que, então nós vimos um texto 1 em que uma própria fisioterapeuta fala em primeira pessoa e um texto 2 mais impessoal que traz uma pesquisa em si. Vamos lá. O texto 1 apresenta um enfoque puramente fisiológico reforçado pelo texto 2? Não é reforçado pelo texto 2. Letra B. Se aproximam, já que ambos enfocam os benefícios das corridas em seus aspectos globais? Não, né? O foco do texto 1 é a questão dos mitos quanto a lesões e o foco do texto 2 é o emocional. Então eles não se aproximam nesse sentido. O texto 2 reforça as ideias do texto 1 acerca dos malefícios da corrida no bem-estar psicológico dos atletas?
não reforça, porque o texto 1 não trata dessa parte emocional, tá? Do psicológico. Ambos os textos trabalham com a ideia dos benefícios e malefícios da corrida, do bem-estar físico e psicológico? Não. Texto 1 é mais do físico, texto 2 do emocional. Então, eles se distanciam pelas abordagens sobre dimensões corporais e emocionais, respectivamente. Exato. Texto 1 trata do físico e texto 2 do emocional. Releia o seguinte excerto do texto 2. O estudo publicado na revista X explora o uso da corrida como escapismo para suprir emoções negativas e como isso pode levar à dependência do exercício e diminuição da sensação de bem-estar geral. A passagem acima pode ser reescrita sem prejuízo de sentido da seguinte forma. Como é um trecho longo, o que nós já vamos cuidar? Nós temos uma informação aqui entre vírgulas, tá? E alguns verbos. O estudo explora o uso da corrida como escapismo, né? A informação publicada entre vírgulas. Eu posso trocar por travessão, por exemplo. O verbo explorar traz um sentido, né? Discorre sobre, fala sobre. E como isso pode levar à dependência do exercício e diminuição da sensação. Então, diminuir algo nem sempre é positivo, tá? E dependência também é negativo. Então, esse sentido tem que manter. Letra B vai dizer assim, o estudo presente na revista, ficou entre parênteses. Explora o uso da corrida como escapismo para alimentar emoções negativas? Não. E a fruição da sensação, fruição é algo positivo. O trabalho, vírgula, publicado, parênteses. Aqui já misturou a pontuação, já fica com erro gramatical, tá? Menciona o uso da corrida. O mencionar é como se o estudo nem fosse sobre isso. Então já muda o sentido. O estudo, publicado na revista, entre parênteses, é uma opção. Explora o uso da corrida como escapismo para retroceder emoções negativas. Seria uma ideia de reforçar essas emoções negativas. Não é isso que o texto demonstra. Não é o sentido original. O estudo publicado na revista discorre sobre o uso da corrida como escapismo para aumentar as emoções negativas? Não, tá? Então, vou passar aqui todas novamente para a gente cuidar por que é a resposta correta, letra A, tá? O estudo vinculado na revista, travessão, poderia ser o travessão, poderia ser a vírgula, né? Vinculado, mantém o sentido de publicado, analisa o uso da corrida como escapismo, tá? Então é uma análise, não é explorar isso ou mencionar que isso é. Com o fito de suprir emoções negativas, então o uso desse escapismo para suprir, né? O suprir mantém o sentido original. E com isso pode levar à dependência e à redução da sensação de bem-estar. Redução é sinônimo de diminuição. Então, a letra A mantém a correção ortográfica, pontuação e mantém a semântica do texto. Vamos ao nosso texto 3, bonitos. Médico lista benefícios da corrida para a saúde e bem-estar. Médico do esporte explora por que a corrida provoca bem-estar e qual a forma correta de praticá-la. Vejam que esse texto 3, como o texto 1, tem o título e tem o subtítulo. Então, lembrando que o título traz a formação principal e o subtítulo já amplia sobre o que vai ser o texto. A prática de atividades físicas é um dos pilares para a manutenção da saúde e do bem-estar. A corrida está entre um dos exercícios mais populares. Afinal, a atividade gera uma série de benefícios para a saúde e qualidade de vida. A corrida é uma atividade de longa duração, que ajusta principalmente os mecanismos de gasto energético. Então, ela melhora o metabolismo e ajusta a organela mitocôndria, que ativa a queima de gordura. Quando corre, a pessoa libera endorfinas, que ajudam principalmente no bem-estar, na sensação de prazer e saciedade, explica o médico do esporte, João Branco. Apesar dos inúmeros benefícios, a corrida precisa ser praticada de forma balanceada. Então, olha que bacana essa palavra aqui.
Não adianta correr de forma esporádica ou de forma desenfreada. A corrida precisa ser programada. O excesso, que nós chamamos de over pontinhos, pode causar muitos danos articulares. Chamamos de over ali, tá? É o excesso de treino. Vocês têm o glossário aqui. Então, esse excesso de treino pode causar muitos danos articulares. Temos que ver o reforço muscular, treino, articulações e principalmente o joelho, o tênis e o terreno, afirma Branco. Segundo o médico, não há um horário ideal para correr. O indicado é que a pessoa encaixe o exercício conforme a sua disponibilidade. Vamos lá, temos um trecho aí para a questão 35. Quando corre, a pessoa libera endorfinas que ajudam principalmente no bem-estar, na sensação de prazer e saciedade. No excerto, a expressão destacada, a pessoa, no contexto em que é apresentada, refere-se a todos os corredores, todos os leitores do texto, todas as pessoas indistintamente, apenas aos corredores de alto desempenho, todos os atletas de quaisquer modalidades esportivas. Vamos lá, bonitos. Como é para analisar no contexto, não está falando no texto só de corredores de alto desempenho. Então, a gente tira a opção que tem apenas. O texto fala de um esporte específico, então não de quaisquer modalidades, tá? Não tem como afirmar que é só sobre os leitores, assim como não tem como ser qualquer pessoa indistintamente do que se esteja falando. Então, como o texto é sobre corrida e eu estou falando quando corre a pessoa libera endorfina, é qualquer corredor. Por isso, letra A, todos os corredores, seja leitor do texto ou não, seja de alto desempenho ou não, ok? Apesar dos inúmeros benefícios, a corrida precisa ser praticada de forma balanceada. Não adianta correr de forma esporádica ou de forma desenfreada. No excerto acima, as palavras em destaque, esporádica e desenfreada, significam respectivamente. Vamos lá, bonitos. Se é de uma forma balanceada, não adianta isso ou aquilo, eu vou entender que esporádica e desenfreada são coisas diferentes, ok? Então vamos lá. O que é ir ao shopping de forma esporádica? Entregar um brinde aos estudantes de forma esporádica. Você faz isso de vez em quando, tá? Então, eu não tenho ideia de causa, nem é um acidente, muito menos numerosa, é o contrário, ou proposital. De vez em quando é algo espaçado. Ou de forma desenfreada, ou seja, você não para de fazer aquilo ali, é muito. Então, por isso, incontrolável. Então, nem pode ser espaçado demais e nem incontrolável demais, tá? Por isso, letra E. Ainda o que ajuda, né? Desenfreada tem uma negação aqui, incontrolada também tem. Desmedida, né? É com muita coragem. Então, esse des aqui não é ideia de negação. Letra E de especial. Na questão 37, temos o seguinte. A respeito do texto 3, assinale a alternativa que visa dar mais credibilidade às ideias defendidas pelo autor. Tá? Como é que a gente faz para mostrar uma credibilidade? Geralmente, dando um dado, né? Uma pesquisa. Então, olha só. A prática da atividade física é um dos pilares. É só uma afirmação. A atividade gera uma série de benefícios. Outra afirmação que não diz quem falou isso. A corrida precisa ser praticada de forma balanceada. É uma informação importante, mas não diz quem que falou isso. A corrida está entre um dos exercícios mais populares. Também. Segundo o médico, não há um horário ideal para correr. Credibilidade, alguém tem que dizer isso. E não simplesmente o autor do texto. Então, por isso, letra E, tá? Porque temos, de fato, a citação de um especialista. Após a leitura dos 3 textos apresentados, é possível afirmar que... Então, de novo, aqui uma questão que relaciona os textos da prova. Nesse caso, agora juntando os 3. Apenas os textos 2 e 3 contêm opinião de especialistas. Aqui tem uma pegadinha. Parece que o texto 1 não tem porque não tem citação, mas o subtítulo diz: fisioterapeuta fala, defende.
O texto é escrito por uma especialista. Então os 3 têm, não só o 2 e 3. O texto 3 se limita a tratar aspectos relacionados ao bem-estar emocional. Não, ele vai falar justamente sobre os aspectos físicos de como manter o equilíbrio, então esse se limita errado. Os textos 2 e 3 apresentam perspectivas equivalentes sobre a corrida por discutirem o bem-estar relacionado a esse esporte. Elas não são equivalentes, o 2 ainda trata mais do socioemocional. Todos os textos apresentados citam argumentos que corroboram os benefícios da corrida para o bem-estar físico e mental. O texto 1, ele vai trazer outras informações, não argumentos necessariamente para esses benefícios. O texto 2 se diferencia do 1 e do 3 por não enfatizar o aspecto fisiológico da corrida, porque o texto 2 aborda o emocional. Então, letra C de correto. E aí vamos ao nosso último texto, agora trazendo aí linguagem verbal e não verbal. Nós temos uma primeira cena com título aos 13 anos, né, o jovem ali correndo, eu detesto correr. E a cena 2, um homem aos 30 anos, né, com um formato físico ali de quem se cuida, e diz, bora correr 20 km. A tirinha, texto 4, apresenta um importante subentendido, uma informação implícita, que é chegada da maturidade de forma precoce, tá? Não, 30 anos, dos 13 aos 30, isso é uma ordem normal. Maturidade representou a continuidade do sedentarismo? Não continuou, né? Do não gostar foi para o gostar. Construção de hábitos permanentes e saudáveis na adolescência? Não tem como comprovar esse permanente, até porque na adolescência ele não gostava de correr, então significa que mudou. Conscientização em prol do bem-estar e da saúde começa na escola? Estão 3 jovens numa calçada correndo, mas eu não tenho como comprovar que é uma calçada da escola ou que começou uma conscientização ali pela escola ou por parte de quem. Então podemos subentender a forma como mudamos em relação às nossas posturas infanto-juvenis. Ou seja, com 13 anos tinha um pensamento, com 30 tem outro. Então mudou, modificou. Por isso, letra E de especial. E aí, bonitos, chegamos à última questão da nossa prova, tá? Questão 40. Ao compararmos os 4 textos, tá? Chegamos aos 4 agora, e interpretarmos seus principais pontos de vista, podemos deduzir, chegar à conclusão da passagem do primeiro para o segundo quadrinho, que a ausência de colegas praticando atividades físicas aos 30 anos deve-se principalmente ao fato de que, por que do jovem para o adulto só tinha um correndo? Na imagem, né? O que é possível deduzir disso? Lesões ocorrem ao longo do tempo e impossibilitam a continuidade da atividade física? O texto mostra que justamente é possível fazer outras. Conscientização e tomada de atitudes em prol da saúde ocorrem de maneira generalizada? Não, porque justamente só ficou um ali na tirinha. Saúde e bem-estar podem ser mantidos sem necessariamente ocorrer a prática da atividade física? Todos os textos defendem a prática. Corridas geram dependência física e mental e que por isso seus atletas abandonam ao longo do tempo. Seus atletas a abandonam. Não, né? O que o texto comenta é que pode existir esse escapismo, né? Um dos textos, mas que não vai gerar uma dependência da pessoa desistir. Não se relaciona à mudança do quadrinho. Sedentarismo é um fato visível e latente atualmente. Desse modo, a corrida ou qualquer outra prática não serão prioridades. O texto 1 em especial fala muito sobre o sedentarismo. E se eu tinha vários jovens e fui só para um no último quadrinho, provavelmente há outras pessoas que, em vez de continuar praticando atividade física, se tornaram sedentárias. Então, isso que é deduzir, chegar a uma conclusão a partir do que o texto demonstra. Certo, bonitos? Fechamos aí a nossa correção
da prova de ingresso ao Colégio Militar do Rio de Janeiro. E aí, o que você achou? Qual foi aquela questão que te deixou com mais dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu comento com prazer para vocês. E claro, bonitos, não esqueçam de deixar o curtir aqui para a nossa correção. Já se inscrevam no canal para sempre receberem conteúdos do professor Daniel Pereira. Até a próxima, bonitos!